Ei, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, povo mais lindo de Orlando. Tem gente que não acreditou não. Bom dia, povo mais lindo de Orlando. Vocês não estão acreditando, mas tudo bem, eu acredito. Deus acredita, Deus sabe. É uma honra para mim poder estar aqui novamente com vocês. Pastor Jay entrou em contato comigo, pediu para vir trazer uma palavra. E desde então tenho buscado ao Senhor. E a gente sabe que em nossas vidas, a gente vai aprendendo na caminhada cristã, ela é marcada por estações. Mas Deus, cada estação ela vai ter os seus desafios, cada estação vai ter as suas coisas boas, e tem sempre coisas que a gente gosta e a gente não gosta de cada estação, né? Tirando Orlando, que Orlando já está a mesma estação o ano inteiro, calor. Mas em nossas vidas, em cada estação, em cada momento, o Senhor tem uma palavra de ânimo, o Senhor tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento para continuar te guiando pelo propósito que Ele tem para você. Amém? 2019 está terminando, mas ainda não passou a chance de você receber do Senhor essa palavra. Aqui na nossa igreja, o nosso pastor sênior, que é o pastor David, ele sempre, uma coisa que eu aprendi com ele, ao longo dos anos, ele sempre encoraja assim, no final do ano, começa, talvez no ano inteiro na verdade, mas ele fala mais especificamente no final do ano, começa a pedir ao Senhor um tema, uma palavra, né, que Ele vai estar trabalhando na sua vida durante essa estação. E eu aprendi isso e eu gosto bastante. Nesse último ano, 2019, a palavra que o Senhor me deu é que Ele iria me guiar continuamente. Não somente quando eu pedia, não somente quando eu precisava. Essa palavra, na verdade, não veio um dia que eu coloquei uma musiquinha, um louvor lá, e fiquei louvando ao Senhor, não. Um momento bom. Essa palavra veio para mim num momento de muita dificuldade. Para quem, se vocês estavam aqui, talvez uma das pregações que eu preguei, eu fiquei perdido no West Bank, que é na Cisjordânia. E eu não tinha direção, não tinha GPS, nem absolutamente nada, mas eu decidi subir no alto de um monte. E ali eu fiquei orando ao Senhor, realmente não sabia para onde eu iria. E veio um pássaro assim na minha frente, assim, e eu amo pássaro. E eu fiquei olhando, observando o pássaro assim. E eu poderia ter ido por várias direções, mas eu decidi, falei, eu vou naquela direção ali. Parece loucura, né? Mas eu segui aquele pássaro e achei um café que chama Café Amigo. Era espanhol, né? Fiquei feliz demais, eu achei que era português, mas no final era espanhol. Mas essa história, não vou contar a história toda porque você já conhece, mas Deus usou um pássaro para me guiar na direção que eu precisava. Então, dessa circunstância, situação tão difícil, o Senhor colocou ali no meu coração uma palavra para esse ano. E esse ano de 2019, para mim, não foi fácil. Alguém se identifica aí? É? Quem teve um ano fácil aqui em 2019, levanta a mão. Que eu quero colar no SEMI, eu quero aprender o segredo. Esse ano foi muito difícil e tal, teve vários momentos que até fisicamente me perdi, emocionalmente também, teve vários momentos de questionamento, vou ser bem sincero, de questionamentos de quem sou eu, Deus, o que eu tenho? Vários questionamentos, até mesmo a sua palavra é realmente a verdade? Fazer o trabalho que eu tenho feito é realmente a sua vontade? Várias vezes eu passei por esses momentos, mas em todo o tempo, o Senhor enviava a sua palavra, talvez através da leitura, através de irmãos, através de pessoas que servem ao Senhor. Deus enviava uma palavra de direção e orientação, continua, esse é o caminho. E para esse ano de 2020, eu também tenho buscado uma palavra, mas eu creio que essa palavra veio num momento muito interessante. Eu vou contar para vocês, eu tenho até um vídeo para mostrar. Eu estava num avião, na verdade, o voo estava saindo de Nashville para Orlando, e estava 3 horas atrasado. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Quem deixou o cristianismo de lado nessa hora? Eu, perdão. Então, 3 horas, todo mundo irritado dentro daquele avião, e tem, para piorar as coisas, é anunciado que tinha um casal que eles estavam esperando que estava atrasado. E eu falei, não, mas eu estava bem, comecei a ler, mas eu vi muita gente reclamando. Quando esse casal chegou dentro do avião, as pessoas vaiaram eles. E para piorar as coisas, eu vi comentários, né, porque parecia que eles estavam meio bêbados. Era literalmente isso que eles estavam demonstrando. E também eram pessoas que foram julgadas, criticadas por causa da sua cor de pele. Só que eu ouvi de longe, quando a menina estava entrando, ela falou assim, gente, é meu aniversário. Ela não falou gente não, tá? Ela falou, people, it's my birthday. Gente, é meu aniversário. Quando ela falou assim, eu vi que eles estavam tentando sentar juntos, eu lá do fundo do avião, eu falei, eu guardei um lugar para vocês aqui, meu presente de aniversário. Não sei por que eu falei aquilo aí. Mas aquilo ali tornou uma coisa tão engraçada, eu quero mostrar o vídeo para vocês. Dá uma olhada no telão. You guys. You want to thank us for what?
Celebrating your birthday. Should we sing? Should we all sing? I think we should sing. Sing it. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Do you want to you? You're No, welcome. shots not on me, shots on you. Ó, metade do avião ficou totalmente furiosa com esse momento, mas a outra metade que estava reclamando começou a cantar e celebrar. A gente não sabia o nome dela, falaram dia, whatever. Whatever significa dia, qualquer um, né? Qual o seu nome, a gente não sabe. Mas essa experiência mexeu muito comigo, sabe por quê? As pessoas que estavam do meu lado, eu tive a oportunidade, na verdade, de conversar com um casal também, mas de conversar com uma mulher que estava do meu lado, que a gente acabou conversando, vamos, né, cut long story short, ela falou assim, que estava precisando de esperança, mas que não tinha motivação nenhuma. Eu tive ali uma oportunidade de representar Jesus. A gente trocou o telefone, ela estava vindo para Orlando, mantivemos contato, oramos e tal. E Deus fez o que Ele tinha a fazer. Então, às vezes no ambiente naquele ali, muito fácil das pessoas saírem julgando. Muito fácil das pessoas saírem criticando. Mas naquele momento, ele sem perceber e sem nada da maneira que eu agi, depois eu refleti mais e mais, para mim foi o Espírito Santo me tomando para mostrar que nós que somos filhos de Deus, nós não merecíamos estar nesse avião. O avião da graça, vamos dizer assim. Nós não merecíamos estar nesse avião, não merecíamos por causa dos nossos pecados. Merecíamos sim ser vaiados. Mas Cristo nos recebeu, e da maneira que eu fiquei observando como eu tratei eles ali, naquela alegria, aquela coisa toda, a gente ficou até amigo, conversamos até. E eu vi assim, é assim que Deus nos recebe. Mas aquele momento ali para mim, eu tive que representar Cristo. Porque se eu estivesse na minha carne, eu julgaria da mesma forma. Mas Cristo não me julgou, Cristo não veio para me condenar. Na verdade, Cristo veio para me salvar, para nos edificar, nos fortalecer. E o que Ele espera de nós, eu creio que essa também é a minha palavra para esse ano agora. Talvez para o resto da minha vida, eu creio que vai ser assim. Mas a palavra é representar. Nós aqui nessa terra, como igreja, como corpo, nós representamos Cristo. Você não vai em qualquer lugar, você não ensina, você não trabalha, faz o que você faz no real estate, você é dona de casa, você não faz simplesmente por você mesmo, você faz sendo cristão de maneira a representar a Cristo. E muitas das vezes eu sei que nós falhamos. Mas a minha oração para este ano é para que cada vez mais e mais venhamos representar a Cristo da maneira que Ele nos trata. Tem um pastor que eu gosto muito, o nome dele é Andy Stanley, ele fala assim, olha, imagine se pessoas que não creem no que cremos, tem acho que no slide aí, se pessoas que não creem no que nós cremos, começassem a ter inveja da maneira que tratamos uns aos outros. E elas começassem a ser maravilhadas da maneira pela qual nós as tratamos. Casal no avião. O pessoal fica maravilhado. Como assim você me trata dessa maneira? E se for essa maneira que Deus deseja nos usar nessa terra, representando Ele, quem Cristo repeliu? Quem não teve, quando a gente lê a Escritura, quem não teve desejo de estar ali? Gente, pessoas subiram na árvore para ver Ele. Vocês conhecem a Madre Teresa? Crescendo, eu ouvia muitas coisas ruins dela, mas depois que eu tive a oportunidade de ver o trabalho, né, que ela fez na Índia e tal, eu falei assim, gente, essa mulher é uma santa, uma serva de Deus. Ela fala o seguinte, as pessoas perguntaram para ela assim, se Jesus é tão bom, se o cristianismo é a essência do caráter dele, por que o mundo não é cristão? Olha a resposta dela, porque os cristãos não estão dando Cristo para o mundo. Quantas vezes nós falhamos em representar Jesus? Se não estamos atraindo, se estamos repelindo, é porque nós certamente não estamos representando a Ele. Palavra difícil, mas olha, nós temos que buscar algo do Senhor para nós. O amor dEle, para que a gente venha amar as pessoas como elas devem ser amadas por Cristo, nós primeiro devemos receber. Tive uma experiência com um missionário cubano, que falou o seguinte assim comigo. O pastor estava pregando na igreja, as pessoas vieram, e o pastor falando assim, vou falar assim, como um pregador. Olhem para Jesus, mirem somente nele, fixem os seus olhos somente nele, não em mim, em Jesus, busque a Ele. Terminou o culto, veio um homem até ele e falou assim, pastor, como eu vou ver Jesus se eu não olhar para a sua vida? Como eu vou entender quem é Jesus se eu não observar as suas ações, as suas atitudes?
É muito fácil a gente, em inglês é deflect, eu não sei como falar, eu não sei como falar isso, deflect, tipo, ao invés de você tomar responsabilidade para si, você joga para outro. É muito fácil para nós cristãos falarmos, Jesus é a sua cura, Jesus é a sua salvação, o seu amor, a sua esperança, e deixar simplesmente as coisas acontecerem, e você não tomar responsabilidade e agir como Cristo agiu na sua vida. Você já tem a palavra do Senhor na sua vida. Você já tem o amor dele, o que ele espera? Vá e faça o mesmo. Porque em nossas famílias, nas nossas casas, os maridos e as esposas ainda continuam brigando. Estou falando que um dia vai terminar, não. Estou falando que tem uma solução rápida. Porque ainda assim nós decidimos não representar Cristo, deixamos a nossa carne tomar conta de tudo. A palavra é dura, mas é isso que Deus espera que os seus servos, os seus discípulos, imite ele. Jesus falou o seguinte, lá em João 13, eu acho que é 34, 35, fala assim, o mundo saberá que vocês são os meus discípulos através do amor que vocês demonstrarem uns para com os outros. Vamos nesse próximo ano de 2020, representar o nosso Senhor. Ele deseja que caminhemos em mais liberdade, Ele deseja que caminhemos em mais alegria, paz. Ele não deseja que a gente volte onde a gente estava. Ele não deseja, eu creio que 2020, Ele não deseja que seja como 2019. Vai ser diferente, uma nova estação, mas cabe a nós decidirmos representar tudo aquilo que Ele tem feito por nós e fazermos por pessoas que não merecem. É muito fácil a gente amar pessoas que estão sempre nos amando, que estão sempre nos encorajando, mas e aqueles que não estão? Por que eu estou falando isso com vocês? Na Bíblia, a gente lê em várias passagens lá, em Atos, é o seguinte, os discípulos, eu adoro ler Atos assim, pensando assim, pegando pedaços de coisas que eu vejo os discípulos falarem e fazerem. Em Atos 2, 22 a 24, está escrito lá, essa tradução um pouco mais antiga, mas fala, povo de Israel, escutai essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós mesmos sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-os pelas mãos de iníquos, ao qual Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Atos 2, 29 a 33. Irmãos, ou irmãs também, vamos acrescentar aí, está tudo incluído ali. Seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, o rei Davi, que morreu e foi sepultado entre nós, está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele um profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes, prevendo isto. Davi falou sobre a ressurreição de Cristo, que a sua alma, a alma de Cristo, não foi deixada ao Hades, no lugar de separação da presença de Deus. Nem a sua carne viu corrupção. Ora, a este Jesus, Deus o ressuscitou dentre os mortos, acrescentei isso aí, mas você sabe, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que foi exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Atos 2,36, presta atenção nesse. Que todo o povo de Israel e que todas as nações fiquem sabendo que a este mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pula para Atos 4,12. Vamos celebrar. Essa aí é uma celebração, olha só a verdade. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, seres humanos, pelo qual devamos ser salvos. Essas verdades que eu acabei de ler, tiradas do livro de Atos, são essas verdades, ou essa verdade, que os discípulos abraçaram, viveram, morreram por causa dessa verdade, sabendo que não era o galardão, o que a gente fala, o prêmio, que seja a recompensa deles não estava na terra, e sim no céu. O objetivo de todo cristão, eu creio, a maior recompensa, a maior conquista que nós vamos ter é a que Estevão, um dos discípulos de Jesus, teve. Vocês lembram, conhecem a história de Estevão? Um pouco mais para frente, no capítulo de Atos, versículos 6 e 7, conta a história desse jovem. Amo Estevão.
Estevão, para mim, foi um dos discípulos, assim, eu me identifico muito, sou muito inspirado pela maneira que ele defendeu a fé dele, pela maneira que ele, diante de pessoas, líderes religiosos, ali se portou, foi usado. A Bíblia fala que ele era um homem cheio de Deus, cheio de poder, cheio de sabedoria, cheio de graça, e as pessoas com quem eles estavam falando não conseguiam refutar o Espírito que estava falando nele. Estevão foi um discípulo radical, sabe? Porque ele viu em Cristo Jesus um radicalismo. Não estou falando radicalismo no sentido negativo, de você ficar doido, sair voando, não é isso. Estou falando radicalismo no sentido assim, de você ser totalmente crente naquilo que Jesus fez por você. Estou falando de um radicalismo em que você se entrega completamente para aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. E eu vejo que Estevão viu isso em Jesus e ele decidiu adotar na sua vida. Olha, a gente vê, ali a gente lê lá em Atos 6 e 7, que no contexto que Estevão estava testemunhando e tal, era um contexto que havia apenas 120 cristãos ali. Eram as pessoas, poucas pessoas comparado ao tamanho de um império, ao tamanho da comunidade, da população ali. Mas a Bíblia conta que através desses 120, a palavra de Deus começou a crescer, a palavra de Deus começou a multiplicar, discípulos foram simplesmente, a família de Deus foi simplesmente aumentando cada vez mais. É assim que nós devemos viver a nossa vida, porque eu vejo assim, o radicalismo deles para mim que gerou isso. Eu preguei para os estudantes recentemente, Atos 2, 42, 47, que fala assim, é o exemplo, modelo de igreja para a gente, a igreja primitiva. Eles não tinham para si, isso é meu, aquilo é seu. Não, tudo era em comum, eles dividiam, compartilhavam, e ali eles tinham favor. As pessoas olhavam para eles e viam, poxa, olha como eles tratam uns aos outros. Eu preguei essa passagem para os estudantes e falei, gente, alguém já leu Atos 2, 42 a 46? Aí eu vi os estudantes fazendo assim. Aí eu falei assim, mas acompanhar a vida dos Kardashian, vocês estão acompanhando, né? Você sabe tudo da vida deles, mas não sabe o que Jesus deseja fazer através de você. Povo brasileiro aqui em Orlando, Deus deseja nos unir. Porque Ele está usando brasileiros, e eu tenho visto cada vez mais, olha as evidências do poder, dos sinais e maravilhas. Deus está trazendo brasileiros para cá, se trouxe você aqui para você unir. E muitos estão desconectados, distraídos, e Deus está falando, volta meu filho, que eu tenho um plano grande para fazer através de você aqui em Orlando. Você crê nisso? Eu lembrei que agora, vou falar a Cibele, te colocar num spot, já falei da Cibele, tem trabalhado com a gente, servido ali no meio dos jovens, representado a Cristo. Tem uma foto dos jovens, está lá no final, coloca ela um pouco para mim, que eu quero mostrar algo para vocês. Deus está falando conosco nessa manhã. Cibele tem investido, tem Rachel também, tem Eric, tem outras pessoas que trabalham nessa área também com a gente. É uma foto que você vê assim, vários estudantes, tem mais, mas eu gostei dessa foto, minha mãe tirou, eu fiquei observando ela. Quem ali é igual um ao outro? Todo mundo diferente, todo mundo de países diferentes, falam línguas diferentes, culturas diferentes, e ali Deus unindo essas pessoas através de oração, através do trabalho de pessoas que têm decidido representar a Cristo. Vem falar que Cibele se achou capaz de fazer isso no começo? Lógico que não. Eu lembro, o primeiro dia que nós começamos o trabalho com esses jovens, era Cibele, o Ed e a Mabel, um da República Dominicana, outro de Cuba e uma do Brasil, com 73 estudantes, que a maioria só falava inglês, totalmente ali. E aí eles vieram para mim falando, você acha que a gente vai conseguir? Eu acho que não. Eu falei, olha, se você está aqui hoje é porque eu creio que Deus vai te usar. E eu vou encurtar a história. Cibele não só fala inglês fluentemente, conta o testemunho dela em inglês na frente dos estudantes, que é difícil, falar para a gente adulta até melhor, mas falar em estudante é difícil, gente, ora por mim, ora pela galera lá do Ministério de Estudantes. Mas Cibele não só está falando inglês, mas começou um seminário. Quantas pessoas já vieram me pedir, falaram, eu quero fazer um seminário aqui. Meu irmão, vem representar Cristo. Chega de deixar, vou servir amanhã quando tiver muito bom. Não, não tem isso. Se o amanhã chegar e você tiver, se você não faz hoje, amanhã você não vai fazer. Essa é a palavra, temos que representar. Obrigado, Cibele, por representar a Cristo. Sabe, gente, bate palma para mim. Vamos louvar os servos do Senhor. E além de estar fazendo o seminário, recebido uma palavra do Ricardo hoje, ele falou, obrigado por estar apoiando a minha filha, ela está indo muito bem. A Melissa, quando chegou, estava com certas dificuldades, mas olha como Deus já fez, já levantou ela. Totalmente conectada com um grupo de jovens, já está na faculdade. Se você servir a Deus, talvez seja assim um sacrifício, representar Ele. E vai ser. Mas vai ter muito mais benefícios do que você imagina. Nós precisamos, Estevão, olha, diante de líderes religiosos,
de pessoas poderosas ali. Um jovem, talvez que poderia pensar, não, as minhas fraquezas, as minhas limitações, mas ele decidiu, olha, vou ignorar as minhas fraquezas, vou pensar no grande amor do meu Senhor, no grande poder dele, e eu vou fazer o que ele deseja que eu faça. E ali, olha, gente, eu amo essa parte, amo. Ele conta a história, olha o discipulado dele, ele conta a história de Abraão até Jesus, na frente de líderes, de estudiosos. E com ousadia ele vira e fala assim, olha, vocês mataram esse Jesus. E ele fala assim, e vocês como também mataram outros profetas. E aí ele fala assim, olha, essa parte. E vocês sempre resistem o Espírito Santo. Sabe por que às vezes as nossas escolhas ou decisões, sonhos não estão sendo realizados? Porque ainda estamos baseando as nossas escolhas, os nossos desejos, baseado na carne, nas coisas carnais, naquilo que nós vemos. Sendo que Deus tem coisas enormes para você. C.S. Lewis fala assim, não mire nas coisas da terra. Mire nas coisas do céu, porque se você mirar nas coisas do céu, você vai ganhar o céu e você vai ganhar a terra por herança. Sua vida vai crescer nessa terra. Mas ele também fala, se você mirar na terra, você não vai ganhar nenhum. Você perde o céu, perde a terra, porque as coisas da terra vão passar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor Jesus, esse é o que permanecerá. Olha, duas coisas. Estevão verdadeiramente estava representando a Jesus e os líderes religiosos não. A gente tem muito disso. Porque a pessoa não fez, eu não vou fazer. Quem se identifica? A pessoa não foi generosa comigo, vai ver da próxima vez. Essa foi bem mineira. A gente tem disso, mas Jesus não espera isso de você. Quem imita Jesus? Quem teve que fazer por Jesus? Para ele fazer e amar todo mundo. Se Jesus foi assim, você segue ele, que seja assim, que seja feita a vontade de Deus através da sua vida. Porque se Jesus veio para servir e não para ser servido, por que toda vez eu quero ser servido? Serve a Jesus e deixa ele te honrar. A maneira que, tem muita gente achando, né, em igrejas, hoje em dia, nos tempos modernos, que quem representa Jesus é aquele que tem uma palavra eloquente. Quem representa Jesus é aquele que está no palco. Quem representa Jesus é aquele que está na mesa de som. Quem representa é o líder de louvor que tem uma voz maravilhosa. Não, se fosse para representar Jesus ter a voz maravilhosa, desculpa, a maioria de nós aqui já tinha saído dessa lista. Representar Jesus é um caráter. Deus está querendo usar você. E tem pessoas que Ele quer alcançar que somente você, no seu trabalho, pode fazer. Você não precisa ficar enfiando o evangelho a garganta abaixo das pessoas. Viva a sua vida de maneira que agrada a Deus. Ame as pessoas. Trate-as como Jesus te tratou e você vai ver que elas vão se sentir totalmente maravilhadas. Por quê? Por que amar assim? Não tem explicação. O amor de Cristo não é lógico, não tem explicação. Mas é um amor que nos constrange, é um amor que nos compele, nos faz transformar. Eu creio. Vocês creem nisso? Amém? Olha, os líderes religiosos não estavam servindo a Deus, os propósitos dele. Foram várias acusações feitas a Estevão. Começaram a mentir, falando, olha, ele fica falando mal do templo, fica falando mal da lei de Moisés. E eu não acho que ele não estava falando mal, ele simplesmente estava falando que Jesus veio trazer algo muito maior. Jesus falou, quando ele estava olhando para o templo e vendo, nossa, aqui que Deus se revela. Aí Jesus vira e fala assim, gente, um homem, 30 anos de idade, da minha idade, não, eu tenho 6 anos a mais, mas tudo bem. Um homem um pouco mais jovem do que eu, vira e fala assim, olha, algo maior do que o templo está aqui diante de vocês. Jesus, tem muita coisa que Ele vai fazer através da sua vida, viu? Começa a representar Ele para você ver. Gente, quem começou a representar Jesus, começou a andar sobre água. Quem começou a representar Jesus verdadeiramente, teve os pecados perdoados. E quando caiu, Jesus veio e levantou. Quando Pedro, cortou a orelha do soldado lá, tentando representar a Cristo, Jesus não chegou e tirou ele do meio, não. Jesus falou, vem cá, deixa eu te corrigir. Eu tenho uma brincadeira que eu falo, não sei se vocês assistiram o Avengers, né? O Thor fala assim, you should have gone for the head. Você devia ter ido para a cabeça, e Pedro vai na orelha. É uma brincadeira que funciona só com os estudantes de inglês, mas tudo bem. Pedro errou feio, tentando servir a Deus, representar Jesus ali. Não, eu vou te proteger e tal. E aí Jesus veio, ele não tirou, ele corrigiu. Então quem errou, quem andou errante em 2019,
Tem graça para você? Tem graça para você? Deus sabe das nossas fraquezas e é o amor dele que vai continuar nos aperfeiçoando. Na sua faculdade, está difícil você testemunhar de Jesus? É difícil para tudo quanto é lugar. Gente, eu achei na minha faculdade, quando eu via as pessoas fumando, eu julgava todo mundo dentro do meu coração. Porque eu saí de contexto que eu não podia fumar, não podia beber, e eu vi até cristãos fazendo aquilo. Eu falei, eles não estão representando a Deus. Gente, só que Deus tem me mostrado que fumar ou deixar de fumar, representar Ele é algo muito, 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 muito maior do que simplesmente parar de fazer um hábito. Representar Ele é uma decisão interna. Eu li um livro recentemente do David Platt, que foi no Nepal fazer um trabalho lá, ele fala assim, tem um quote dele aí, ele fala, deixa eu procurar isso aqui, peraí, que está aqui, ó. Precisamos de uma experiência com a palavra de Deus que penetre o mais profundo do nosso coração. Precisamos nos posicionar diante da urgente necessidade do mundo. A necessidade maior do mundo é conhecer Jesus. A nossa volta e pedir a Deus, olha, presta atenção, pedir a Deus para fazer uma obra profunda dentro de nós que não podemos produzir, não podemos manipular, nem realizar com os nossos próprios esforços. Quer ver milagres do Senhor? 2020. Não, porque 2019 ainda está a tempo. Deus trabalha no seu coração nessa manhã. Feche seus olhos. Aleluia, Senhor. Deus, que nesse próximo ano nossa fé seja radical nas Escrituras, Senhor. Deus, que nesse próximo ano que nós venhamos dar exemplo em aprender a Tua Palavra, ter um discipulado radical, Senhor. Deus, que nós possamos nesse ano ter uma conexão radical com o Espírito Santo do Senhor, para que as nossas vidas venham ter uma transformação radical, Senhor. Muitos aqui esperam por essa transformação, Deus, nesse dia, nessa manhã. Mas eu sei que nessa manhã, pelo Teu poder, pela Tua palavra, pela doçura do Seu amor, o Senhor alcança corações nessa noite. O Senhor vem filho meu, vem filha minha. Porque os seus olhos não viram, e os seus ouvidos não ouviram, não enxergou o seu coração as maravilhas que eu tenho para você. Oh, aleluia. Começa a fazer essa oração nessa manhã. Jesus. Repete assim: Deus, o Senhor tem grandes planos para mim, para a minha vida. Eu não sou um acidente. Eu não estou nessa terra por acaso. O Senhor trabalha no meu coração. Trabalha, Deus, nas nossas famílias. Recebemos um amor mais puro nessa manhã. Receba. Você não precisa explicar para Deus o que aconteceu ontem à noite. Ele já sabe. Se achega a Ele nessa manhã. Fala: Deus, eu me aproximo, o seu trono é um trono de graça. E está escrito: olha, vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar, quando vocês me buscarem de todo o coração. Assim que a gente vai encerrar o culto agora, mas a gente tem a liberdade de ficar aqui. Quero lembrar vocês que a melhor maneira de representar Jesus, uma das melhores, é servir a Ele. Tem muita oportunidade para servir ao Senhor, com jovens, no ministério, nessa comunidade. Tem o Vision Night no dia 12 de janeiro. Olha a oportunidade que Deus está dando para a gente. Venha ser corpo, venha ser família. Vamos parar de caminhar de um lado para o outro, sem direção, indo de igreja em igreja, porque tem um telão melhor ali. Aqui não, Deus quer você plantado, inserido, crescendo, dando fruto para o reino dEle. Amém? Quem deseja representar o Senhor nesse ano de 2020, bate palma para o Senhor. Bate palma para Ele, Ele está fazendo uma grande obra. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. 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 Tem um
louvor pra gente? O pessoal vai tocar um louvor, adora ele. Quem quiser vir à frente, fica à vontade. Lembrando que o pastor Alexandre disse, quem quiser ir no culto lá ver o pastor, prestigiar o nosso pastor Jay, fica à vontade também. Que Deus abençoe vocês, amém? Representando a ele sempre, sempre. Glória a Deus.